Olá, pessoal! Eu vou estar falando aqui com vocês hoje do assunto que sempre cai em concurso público, que é a regra de 3, né? Então, todos os concursos aí têm regra de 3. A regra de 3, pessoal, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Quando eu me deparo com uma regra de 3 simples? Quando eu tenho apenas duas grandezas, tá? E uma regra de 3 composta é quando eu tenho 3 ou mais de 3 grandezas. A regra de 3, ela pode ser também diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Vamos aqui no nosso cotidiano mesmo. Imagina que você corrige 50 provas em 30 minutos, certo? Então, se você tem mais provas, vamos supor agora que você tem 80 provas para corrigir, tá? Então, ó, observa que você tem mais provas. Se você tem mais provas, isso significa então que você vai demorar mais tempo para corrigi-las, né? Isso é uma regra de 3 diretamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se você tivesse menos provas, agora você tem 10 provas para corrigir, então você vai demorar menos tempo. Ó, diminuiu a quantidade de provas, diminuiu o tempo também, certo? Isso é uma regra de 3 diretamente proporcional, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza diminui. Agora, o que é uma regra de 3 inversamente proporcional? Inversamente proporcional, gente, é quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza, ela diminui. Então, fica assim, ó, uma para cima e uma para baixo. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina, então, que você faz uma viagem da sua cidade até a cidade B, certo? E você faz esse percurso em 30 minutos, ok? Com uma velocidade de 80 km por hora. O que vai acontecer? Se você aumenta a sua velocidade, né? Vamos lá supor que você vai agora a 120 km por hora, aumentei a minha velocidade. O que acontece com o meu tempo? O meu tempo diminui. Então, ó, é uma regra de 3 inversamente proporcional. Uma grandeza aumentou, né? Que foi a velocidade, logo o tempo diminuiu. Certo? Então, regra de 3 inversa. Uma grandeza aumenta, a outra diminui. Vou dar mais um exemplo. Imagina que você tá lá faxinando a sua casa, certo? Então, você sozinha, uma pessoa, demora 10 horas para fazer a faxina na casa toda. Mas vamos supor que chega uma amiga lá para te ajudar. Agora, o que acontece? Ó, você tem mais pessoas, você tem agora 2 pessoas para fazer a faxina lá da casa. O que vai acontecer? Vocês vão conseguir fazer essa faxina em menos tempo. Certo? Isso é uma regra de 3 inversamente proporcional. Por quê? Porque uma aumenta, a outra grandeza diminui. Gente, então agora nós vamos ver exemplos como que cai nos concursos públicos, tá bom? Eu vou explicar para vocês tanto a regra de 3 simples como a composta, utilizando esse processo aqui, ó, dessas flechinhas, ok? Guarda aí então, quando a regra de 3 ela é direta, as grandezas, elas têm que estar na mesma direção, ou seja, as duas para cima ou as duas para baixo, certo? E o que é uma regra de 3 inversa? Inversa é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, certo? Então, uma tem que estar para cima, a outra tem que estar para baixo, né? Ou ao contrário, uma para baixo e a outra para cima. Vamos ver os exercícios da maneira que cai aí nos concursos públicos. Mas antes disso, não se esqueçam, inscrevam no canal, curte esse vídeo e compartilhe. Vem comigo. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Fala o seguinte: Marcelo comprou 5 pacotes de arroz de 2 quilos por R$15. Se ele comprar 7 pacotes de arroz da mesma marca e no mesmo local, quanto então que ele vai pagar? Gente, aqui nós podemos observar que nós temos uma regra de 3 simples. Como que eu sei isso? Porque só tem 2 grandezas, né? Uma que é a quantidade de pacotes e a outra que é valor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é montar a regra de 3. Vamos lá? Então, nós temos aqui, ó, pacotes, pode escrever assim para ficar mais fácil a visualização, e aqui reais. Então, eu sei o seguinte, que 5 pacotes custam R$15. Logo, 7 pacotes vão custar quantos reais? Montou a regra de 3, gente, a segunda coisa é ver se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Isso é muito importante, faz muita gente errar uma questão de regra de 3, tá? Então aqui, ó, eu sei o seguinte, que 5 pacotes custam R$15.
Então, 7 pacotes, aumentou a quantidade de pacotes, isso vai aumentar o meu valor, certo? Então, nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional, porque quando uma grandeza aumentou, que é a quantidade, a outra grandeza, que é valor, também aumentou, tá? Regra de 3 direta é aquela quando duas grandezas aumentam ou elas diminuem. Logo, ou as minhas flechas têm que estar as duas para cima ou as duas para baixo, certo? Nesse caso aqui, então, gente, eu posso colocar as minhas duas flechas para cima, mas poderia também colocar as duas para baixo sem problema nenhum, certo? Então, agora, pessoal, eu vou lá no pé da flecha, eu vou começar aqui pelo X. Pé da flecha tem o X, então X, aí agora aqui embaixo. Depois eu subo aqui e vou para 15. Coloco o sinal de igual. Quem que tá no pé da flecha? No pé da flecha tá o número 7. Então, é ele que eu copio primeiro e depois o 5. Então, é essa a importância da flecha, tá, gente? Por quê? Porque o primeiro número que nós vamos colocar é sempre quem tá lá no pezinho da flecha, tá? Coloquei em ordem, agora sim eu multiplico cruzado, então vai ficar assim, ó, 5 vezes o x, né, vou colocar aqui o resultado, 5x, vai ser igual. Agora aqui eu tenho 15 vezes 7, 15 vezes 7 eu vou ter que montar essa continha aqui, vou montar ela aqui, ó, 15 vezes 7. 5 vezes 7 é 35, coloquei o 5, subiu 3. 1 vezes 7, 7, com mais 3... 10, 105. Então, 15 vezes 7 é 105. Agora, esse 5 aqui, ó, tá multiplicando, né? Um número, quando tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós temos 105 dividido por 5. Fazendo essa conta aqui, gente, ó, 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Então, o resultado é 21. Tá? Então, se eu comprar 7 pacotes, eu vou pagar R$21. Pessoal, nesse caso aqui, como a regra de 3 ela é diretamente proporcional, só nesse caso, tá? Quando ela for diretamente proporcional, então nem precisa tanto das flechas. Se você tivesse simplesmente vindo aqui e fizesse, né, o cruzamento aqui, né, multiplicado cruzado, daria a resposta certa? Daria, porque ela é diretamente proporcional, tá? O problema mesmo é quando ela é inversamente proporcional ou quando ela é composta. Aí as flechas, elas são indispensáveis. Tá? Então, vamos lá para os nossos próximos exercícios que vocês vão esclarecendo melhor esses esquemas aí da flecha. Vamos lá, então, pessoal, para o nosso segundo exercício aqui. Fala assim, se 2 pedreiros constroem uma casa em 30 dias, a tendência é que 4 pedreiros com o mesmo padrão de trabalho dos 2 pedreiros anteriores construam a mesma casa em quantos dias? Também temos uma regra de 3 simples, né? Porque nós temos duas grandezas. Uma que é dias e a outra é quantidade de pedreiros. Então, vamos montar essa regra de 3 aqui. Ó, pedreiros... E aqui nós temos dias. Eu sei o seguinte, que 2 pedreiros constroem a casa em 30 dias. Então, 2 pedreiros constroem a casa em 30 dias. Logo, 4 pedreiros vão construir essa mesma casa em quantos dias? Feito a regra de 3, que é o primeiro passo, o segundo passo é analisar, gente. É indispensável isso. Analisar, então, se essa regra de 3 aqui ela é direta ou se ela é inversamente proporcional, tá? Então, nós temos que 2 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Agora, ó, aumentou a quantidade de pedreiros, eu tenho mais pedreiros trabalhando. Logo, eles vão fazer o quê? O serviço mais rápido, ou seja, em menos dias, né? Então, se eu tenho mais pedreiros, o serviço vai ficar pronto em menos dias. Regra de 3, inversamente proporcional. Por quê? Porque uma grandeza aumentou, a outra diminuiu, tá? Então, vou colocar aqui, ó, regra de 3, inversamente proporcional. Logo, o que acontece? Uma flecha tem que estar para cima e a outra tem que estar para baixo, tá? Então, vamos colocar aqui. Tanto faz, gente. Simplesmente, uma tem que estar para cima e a outra tem que estar para baixo. Poderia
A do pedreiro está para baixo e a de Dias está para cima, sem problema nenhum, tá? Agora, gente, nós temos que fazer o quê? Seguir o pé da flecha. Começa sempre pela grandeza do X aqui, tá bom? Ó, o pé da flecha, primeiro aparece o número 30. Então, eu vou colocar 30 e depois o X, coloco o sinal de igual. Agora, eu vou lá no pedreiro, ó, pé da flecha tá aqui. Quem que tá no pé da flecha? O número 4, né? Então, eu coloco o número 4 e depois eu coloco o número 2. Só então agora que eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes x é 4x. 30 vezes 2, isso é 60. Agora, esse 4 está multiplicando, logo ele passa dividindo. 60 dividido por 4, isso vai ser igual a 15. Então, 4 pedreiros demoram 15 dias para fazer essa casa. Lá então para o nosso terceiro exercício, fala assim: em uma panificadora são produzidos 100 pães de 12 gramas cada um. Caso o gerente queira produzir com o mesmo tanto de ingredientes, pães de 10 gramas, então quantos pães ele obterá? Pessoal, aqui também nós podemos observar que é uma regra de 3 simples, né? Pois se trata de 2 grandezas, que é a quantidade de pães e o tamanho do pão, né? A gramas. Então, vamos montar aqui, né? Primeiro passo, montar a regra de 3. Pães e aqui gramas, tá? Então, eu tenho o seguinte: se eu fizer pães de 12 gramas, eu consigo fazer 100 pães. Agora, se eu fizer pães de 10 gramas, eu vou conseguir fazer quantos pães? Segundo passo é analisar se essa regra de 3 ela é direta ou se ela é inversamente proporcional, tá? Ficou um pouquinho difícil? Vamos lá então que eu vou tentar desenhar aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, imagina que eu tenho essa quantidade de massa de pão aqui, tá? Coloquei lá o ovo, o leite, o trigo e deu essa quantidade de massa aqui, tá? Com essa quantidade de massa, eu consigo fazer pãezinhos assim, desse tamanho, tá? Ou seja, de 12 gramas. Fazendo pães desse tamanho de 12 gramas, eu vou conseguir fazer 100 pães. Agora, se eu faço pãezinhos menores, com essa mesma quantidade de massa aqui, tá? Só que agora fazendo pãezinhos, então, menores, ou seja, pãezinhos de 10 gramas, eu vou conseguir fazer o quê? Mais pães, né? Então, ó, se eu diminuo o tamanho do meu pãozinho, eu vou conseguir fazer mais pães com aquela mesma quantidade de massas. Então, esse problema também se trata de uma regra de 3 inversamente proporcional. Deixa eu colocar aqui, ó, regra de 3 inversamente proporcional. Nós sabemos que na regra de 3 inversamente, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou seja, uma flecha para cima, a outra é para baixo, tá? Qualquer uma, então, delas. Coloquei essa primeira para cima, logo eu tenho que colocar essa segunda aqui para baixo. Vamos lá, gente. Começando da grandeza que tem o X, tá? Ó, começa sempre lá do pé da flecha. O pé da flecha, primeiro eu vou pegar aqui o X. X, depois o 100. Coloco o sinal de igual aqui, pé da flecha. Pé da flecha, primeiro o 12, tá? Então, aqui o 12 e embaixo o 10. Chegou aqui, gente, eu posso fazer, então, a multiplicação cruzada. Vai ficar assim, ó. X vezes 10 é 10x, igual a 100 vezes 12. 100 vezes 12 vai dar 1.200. Agora, esse 10 aqui, ó, ele tá multiplicando. Um número que tá multiplicando, ele passa dividindo. 1.200 dividido por 10. Para ficar mais fácil aqui, ó, você pode cortar esse zero de cima com esse zero de baixo. E aí, então, é só fazer a divisão. 120 dividido por 1 é 120, tá? Então, nós temos que, se a gente diminuir o tamanho do pão, né? Ou seja, fizer agora pães de 10 gramas, eu consigo fazer, então, 120 pães. Pessoal, vamos lá, então, para o nosso quarto exercício. Fala o seguinte: um grupo de 8 professores levam 6 dias para corrigir 630 provas. Guardando-se essas mesmas proporções, quantas provas 12 professores corrigem em 2 dias? Aqui nós temos um exemplo de regra de 3 composta, porque tem 3 grandezas, né? Professores, dia e quantidade de provas. Então, a primeira coisa é tentarmos montar essa regra de 3. Vai ficar assim, ó.
professores, né? Aqui a gente tem a quantidade de professores, dias e provas. Então, nós temos que 8 professores levam 6 dias para corrigirem 630 provas. A pergunta é, quantas provas, já vou vir aqui colocar um X em provas, 12 professores corrigem em 2 dias. Montada a regra de 3, gente, agora a gente vai analisar as flechas, tá? E as flechas aqui, ela é de suma importância, tá? Porque se você acertar as flechas aqui na regra de 3 composta, é bem provável que você tenha aí 85% de chance de acertar esse exercício. Então, gente, a gente sempre vai analisar a grandeza que tem o X com as demais grandezas, certo? Então, vai ficar assim, ó. A grandeza que tem o X aqui é provas. Então, essa grandeza eu vou analisar com as demais, ou seja, eu vou analisar com dias e depois eu vou analisar a grandeza que tem o X, que é provas, com professores, certo? E eu vou analisar e falar assim, de 2 em 2, se elas são direta ou se elas são inversamente proporcional, certo? Então, vamos lá. Vamos dias e provas, por enquanto esquecem professores, tá? Vamos analisar só essas duas aqui. Então, nós temos que em 6 dias se corrigem 630 provas. Agora, se eu tenho menos dias, agora eu tenho 2 dias. Em 2 dias, eu vou conseguir corrigir menos provas, tá? Então, é uma regra de 3, dias e provas, é uma regra de 3 diretamente proporcional, ok? Porque se uma grandeza diminuiu, a outra grandeza também diminuiu. Na regra de 3 diretamente proporcional, que é esse caso aqui, as flechas ou tem que estar as duas para cima ou as duas para baixo, tá? Aí fica a gosto do cliente, como você preferir colocá-las. Eu vou colocar as duas para cima, mas poderia ter colocado as duas para baixo. Agora, eu vou analisar professor e provas, esquece dias, tá? Então, eu sei o seguinte, que 8 professores conseguem corrigir 630 provas. Logo, 12 professores, ó, aumentou a quantidade de professores. Mais professores vão corrigir, então, mais provas. Também é regra de 3 diretamente proporcional, certo? Ou seja, provas e professores, as flechas têm que estar na mesma direção, ou as duas para cima ou as duas para baixo. Só que eu já tinha colocado a minha flecha aqui em prova para cima, então aqui em professores eu também vou colocar para cima. Por quê? Professores e prova é diretamente proporcional, ou seja, as setas têm que estar na mesma direção. Analisou as flechas, gente, agora você começa lá pela grandeza que tem o X, ok? E pegando como lá na regra de 3 simples, começando pelo pé da flecha. Então, aqui, ó, a grandeza que tem o X é prova, vou começar aqui pelo pé da flecha. Primeiro, eu vou pegar, então, ó, quem que tá no pé da flecha? É o X. Então, eu vou pegar primeiro aqui o X, né? E depois eu subo e pego 630. Aí, aqui você coloca o sinal de igual e pega as demais grandezas, certo? Então, eu vou pegar dias, ó, pé da flecha, eu vou pegar o 2 e depois o 6. 2 e 6. E agora eu multiplico com as próximas grandezas. No caso aqui, professores. Então, eu vou pegar o 12 e depois o 8. 12 e depois o 8. Gente, aqui nós temos que fazer, então, essa multiplicação, tá? Só que assim, para ficar um pouquinho mais fácil as contas, para não dar números muito grandes, a gente pode usar a simplificação de fração, tá? O que é simplificar? Simplificar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Então, o número 2 e o número 6 são números pares. Todos os números pares a gente pode dividir por 2. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dividir aqui por 2 e logo o 6 também eu vou dividir por 2. E o 12 e o 8 também dá para simplificar. Poderia ser por 2? Poderia. Mas se você conseguir enxergar um número maior que dá para dividir os dois números, é melhor ainda. No caso aqui, eu consigo enxergar que o 12 e o 8 dá para ser dividido por 4. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou dividir o 12 por 4 e o 8 também por 4. Então, vai ficar, ó. Colocar o sinal de igual aqui primeiro, vai ficar 2 dividido por 2, isso é 1.
6 dividido por 2, isso é 3. Vezes, agora 12 dividido por 4, isso é 3. E 8 dividido por 4, isso é 2. Agora você multiplica, então vai ficar x 630 vai ser igual. Aqui, ó, 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes 2 é 6, certo? Vou simplificar mais uma vez aqui para diminuir mais ainda minhas contas. 3 e 6, eu posso dividir por quem? Por 3, né? Por 3 e por 3. Então, vai ficar x por 630 é igual. 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Agora sim, eu vou multiplicar cruzado. Professor, mas precisa fazer essas simplificações? Gente, precisar não precisa, tá? Mas facilita nas contas, ou seja, você vai fazer menos conta. Ou seja, as contas que você vai acabar fazendo são menores, certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. X vezes 2 vai dar 2x, igual 630 vezes 1 vai ser 630. E agora, não tem como escapar. Agora, eu tenho que fazer uma continha aqui, tá? X vai ser igual a 630 dividido por 2. Será que dá para fazer essa de cabeça? Vamos tentar, ó. Se fosse 600 dividido por 2, daria 300, né? E 30 dividido por 2 daria 15. Então, 300 com 15 vai dar 315. Qualquer coisa, gente, faz a divisão lá, monta a conta e faz, tá bom? Ou seja, em 2 dias, 12 professores conseguem corrigir 315 provas. Vamos lá, então, resolver o nosso 5º exercício. Ele fala assim: em um determinado setor, é estimado que em 6 dias de trabalho, 4 funcionários consigam analisar um total de 120 processos. Considerando que o desempenho dos funcionários seja igual e que os processos sejam todos de igual teor, pode-se afirmar que a quantidade de funcionários a mais necessários para que sejam analisados 250 processos em 10 dias é igual a... Mais uma vez, a gente tem um caso de regra de 3 composta, tá? Onde eu tenho 3 grandezas, que é dias, funcionários e processos. Vamos montar isso então, gente? Vai ficar assim, ó. Dias, eu venho aqui, vou escrever dias, depois funcionários e depois os processos. Logo, eu tenho 6 dias... 4 funcionários conseguem analisar 120 processos. Então, 250 processos em 10 dias, eu preciso de quantos funcionários? Montou a regrinha de 3, tá? Certinho. Agora, super importante, as flechas, como que elas vão ficar? Gente, as flechas são analisadas sempre com a grandeza X. Por isso que eu gosto até de destacar a grandeza X. Por quê? Porque a grandeza X, que está com o X, vai ser analisada com as demais, tá? E aí você vai ver se é uma regra de 3 direta ou se é inversa, sempre analisando de 2 em 2. Aqui então, gente, vamos pegar aqui comigo primeiro funcionários e processos. Podem esquecer do dias aqui por enquanto. Então, aqui tá falando o seguinte: 4 funcionários conseguem analisar 120 processos. Logo, para mim analisar 250 processos, né, aumentou processos, se eu preciso analisar mais processos, logo eu vou precisar do quê? De mais funcionário, né? Então isso aqui é uma regra de 3 direta, porque uma grandeza aumentou, a outra também aumentou, tá? Regra de 3 direta, as flechas têm que estar na mesma posição, ou as duas para cima ou as duas para baixo, tá? Da maneira que vocês colocarem vai ficar certo. Eu vou colocar as minhas, as duas para cima, mas poderia colocar as duas para baixo, porque é regra de 3 direta. Agora, gente, eu vou analisar, ó, dias e funcionários, certo? Grandeza X com as demais. Então, aqui, vamos lá. Eu sei o seguinte, que 4 funcionários fazem lá um determinado serviço, né, que é analisar os processos em 6 dias. Agora, se para esses mesmos processos, ou seja, esse mesmo trabalho, para ser analisado em 10 dias, eu vou precisar de quantos funcionários? O que vocês podem observar?
que eu aumentei o meu prazo, né? Agora, antes eu tinha 6 dias, aí eu precisava de 4 funcionários. Agora eu tenho um prazo maior, eu tenho 10 dias para fazer aquele serviço. Então, eu vou precisar do quê? De menos funcionário, né? Por quê? Porque o meu prazo agora é maior. Se eu tenho um prazo maior, logo eu preciso de menos funcionário. Então, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Regra de 3, inversamente proporcional. E na regra de 3 inversamente, as flechas têm que estar contrárias, uma para cima, a outra para baixo. Funcionário, ó, já está com a setinha para cima, então essa daqui vai ter que ser para baixo, porque são inversas. Gente, colocou as flechinhas, né? Agora já tá tudo tranquilo. Agora vamos seguir o pé da flecha. Começa pela grandeza que tá o X, tá? Então a grandeza que tá o X é funcionário. Vou olhar aqui no pé da flecha. Quem que vem primeiro no pé da flecha? Ó, o X vem primeiro. Então eu vou colocar aqui o X e depois eu coloco o 4. Agora coloca o sinal de igual e vai pegar as outras grandezas, sempre pelo pé da flecha, tá? Vou começar aqui pelo processo, ó. Pé da flecha, qual o número que vem primeiro? O 250, então ele que eu pego primeiro e depois o 120. Vezes, ó, dias agora, pé da flecha tá aqui, ó, em cima. Então, pé da flecha primeiro 6 e depois o 10. Gente, aqui agora a gente vai usar o processo de simplificar as frações para ficar mais fácil a gente não trabalhar com tantos números grandes, tá? Então, ó, viu 0 em cima e viu 0 embaixo, pode cortar, que é a mesma coisa, a gente já tá dividindo por 10 em cima e embaixo, tá? 6 e 10 são números pares, né? Então, eu posso dividir por 2 para simplificar essa fração aqui. Vamos fazer isso? Por 2 e por 2. Vamos ver como que vai ficar aqui, então. Vai ficar assim, ó, copiando. X por 4 é igual. Cortei o 0, então aqui ficou 25. Cortei o outro 0, aqui ficou 12. Vezes. Agora, 6 dividido por 2, isso é 3. E 10 dividido por 2, isso é 5. Dá para simplificar ainda? Dá sim, tá? A gente sempre tem que simplificar um número em cima e um número embaixo, né? Pelo mesmo número. Tá, gente? Então, aqui nesse caso, ó, eu posso simplificar o 25 pelo 5, tá? Não tem problema de ser assim na diagonal, não. Então, aqui, ó, por 5 e aqui por 5. E o 12 e o 3 também dá para ser simplificados. Ambos dá para serem divididos por 3. Então, vai ficar x por 4 vai ser igual. 25 dividido por 5 é 5. E 12 dividido por 3 é 4. Vezes 3 dividido por 3, isso é 1. E 5 dividido por 5, isso também é 1. Então, o que que ficou aqui, gente? Nós fazemos a multiplicação, ó, 5 vezes 1 é 5 e 4 vezes 1 é 4. Uma fração igual a outra fração. O que que eu faço? Multiplicação cruzada, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, x vezes 4, 4x, é igual 4 vezes 5, que é 20. Esse 4, gente, está multiplicando, né? Um número, quando está multiplicando, operação inversa, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 4. Ou seja, 20 dividido por 4, isso é 5. Aí, você vem todo feliz, assinala a alternativa C e erra. Gente, por que erra? Porque chegou na resposta, você volta para o exercício, principalmente ali no finalzinho do exercício, e vê o que que ele está pedindo, tá? Vamos lá, então, analisar? Ele está falando assim, ó. Podemos afirmar que a quantidade de funcionários a mais, ó, esse a mais necessários para que sejam analisados 250 processos em 10 dias é igual a quanto? Gente, para ser analisados 250 processos em 10 dias, eu vou precisar do quê? De 5 funcionários, né? Só que eu já tinha quanto? Eu já tinha 4 funcionários. A pergunta é, quantos funcionários eu preciso a mais? Se eu já tinha 4 e eu preciso de 5, né? Então, eu preciso o quê? De 1 a mais, tá? Ou seja, a alternativa correta desse exercício é a alternativa E. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esses exercícios aí de regra de 3
sempre e sempre mesmo caem em qualquer concurso que vocês forem fazer, vai ter um exercício lá de regra de 3, tá? Direta, inversa, simples ou composta, eu não sei, mas sempre vai ter um exercício assim. Se vocês gostaram, se conseguiram entender aí os exercícios, comente, tá? Isso é bastante importante para mim. Curte o canal e, por favor, não se esqueçam aí de se inscrever.